Eu acredito que eu e você precisamos aprender, querido, a agir dessa forma. Muitos anos atrás, no início do meu ministério pastoral, morava ainda em Guarapuava, no interior do Paraná. Eu me lembro de uma prova de fogo que eu passei na minha fé. Tinha uma viagem para fazer, e eu lembro que eu falei para minha esposa, eu não tenho um tostão para fazer essa viagem. E eu não tenho coragem de ligar para o pastor que me convidou e dizer para ele mandar o dinheiro antes. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá, ele vai reembolsar meu custo de viagem. Mas eu não tenho coragem de falar para ele que eu não tenho dinheiro. Então eu falei para minha esposa, começa a orar comigo. Crê comigo para Deus enviar o recurso. E nós começamos a orar por isso. Quando faltava uma semana, ela me disse, já chegou o dinheiro? Eu falei, ainda não. Aí nessa uma semana que faltava, eu falei para ela, eu vou orar até o almoço do dia da viagem, porque eu sairia no fim da tarde. Se até o almoço Deus não fizer esse dinheiro chegar na minha mão, se alguém não trouxer isso na minha mão, a primeira coisa que eu vou fazer depois do almoço é me plantar do lado do caixa eletrônico até que entre algum crédito na conta, porque de um jeito ou de outro eu estou crendo que esse dinheiro vem. Eu lembro cada dia que eu chegava em casa, no final do dia ela dizia, e o dinheiro apareceu? Ainda não. No outro dia o dinheiro chegou? Ainda não. No outro dia o dinheiro chegou? Ainda não. Até que chegou, eu me lembro, era uma quinta-feira. Nós almoçamos, enquanto estávamos almoçando, ela diz, o dinheiro chegou, eu falei, ainda não. Ela me diz, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer o que eu te disse que faria. Eu estou entendendo, se o dinheiro não chegou até agora, Deus decidiu usar alguém que não está aqui perto da gente. Então só tem um jeito de Deus usar alguém distante para o dinheiro chegar. É um depósito. Eu vou lá e vou ficar plantado do lado do caixa eletrônico até o dinheiro entrar. Minha esposa ela me olhou com a cara e disse, você está meio louco, ao mesmo tempo você sempre foi meio fora do normal. Ela disse, me conta depois o que aconteceu. Eu lembro que eu deixei ela na escola, ela entrava 1h30 no trabalho. E eu fui, cheguei naquele caixa, tirei o saldo, estava zerada a conta. Eu tenho um amigo que disse que hoje em dia a coisa está tão feia que só do cara estar zerado no banco já é prosperidade. Mas eu só estava zerado, irmão, porque não tinha cheque especial nenhum, não tinha limite nenhum. Então tirei, zerada a conta. Falei para Deus, talvez se eu preciso de um tempinho, vou resolver umas coisas ali e já volto. Voltei meia hora depois, às 2, passei, zerado. Falei para Deus, vou resolver umas coisinhas da viagem, já volto. Voltei 2h30, zerado. Eu falei para Deus, eu não vou mais a lugar nenhum. Mas eu vou dando uns intervalinhos. Irmão, foi de 15, foi de 10. Eu me lembro que quando era mais ou menos umas 3 e pouquinho, passou um funcionário, não sei se era 3 e pouquinho, ou perto das 3, estava por ali. Passou um funcionário do banco, e eu perguntei para ele, falei, paga para ficar tirando saldo aqui? Ele falou, olha, o saldo não, se você imprimir o extrato vai gerar taxa. Falei, não, só estou gerando o saldo. Ele diz, isso aí não paga não. Aí continuei, daqui a pouco ele voltou e falou, de onde é que vem esse dinheiro que você está esperando? E deu uma vontade de falar para ele, encherido. Irmão, nem eu sabia de onde vinha o dinheiro, o que eu explico para o cara? Então eu respondi com uma outra pergunta, falei, por que é que você quer saber? Ele falou, não, porque se for uma cidade do interior, o banco pode fechar às 3. Então, se não entrou até agora 3 aqui, possivelmente só vai entrar amanhã. Eu falei, não, de onde eu estou esperando o dinheiro entra hoje, pode ficar tranquilo. Irmão, lá fiquei eu, de 10 em 10 minutos. Quando deu 10 para as 4, falei para Deus, agora não é mais de 10 em 10. Agora vai ser de 1 em 1. Eu ficar tirando um atrás do outro. Eu guardei um tempão, querido, um maço de saldo impresso, assim, eu guardei aquilo durante muito tempo, eu não me esquecer o que tinha acontecido aquele dia. Quando era 1 minuto para as 4, 1 minuto, eu tirei o saldo e estava zerado. Eu confesso que deu um friozinho na barriga, mas eu falei para Deus, eu não saio daqui. Irmão, quando era 4 horas, 0 minuto, 22 ou 23 segundos, não me lembro mais. E eu tirei novamente o saldo. Havia entrado um depósito no valor que eu precisava para fazer a viagem. Eu saquei aquilo numa alegria, irmão. Peguei aquele dinheiro, já saí assobiando, um Deus é fiel. E lógico que antes de ir embora, eu peguei, fiz questão de mostrar para o funcionário a grana. Saí dali feliz que só, fiz a viagem. Eu fiquei curioso. Fiquei pensando depois, de onde apareceu esse dinheiro?
Normalmente eu não invento o dinheiro, não crio dinheiro, não crio crédito, até porque senão ia desestabilizar completamente nossa economia. Eu pensei, ele deve ter usado alguém. Então depois voltei de viagem, fui até o banco e pedi ajuda a um funcionário. Tem um crédito na minha conta, eu preciso saber de onde veio isso. Ele levantou a informação e voltou e falou, olha, foi da agência tal. Era uma cidadezinha do interior de São Paulo. Só tinha passado lá uma vez na vida. E só conheci uma pessoa lá, o pastor da igreja onde eu tinha pregado. Passei a mão no telefone, liguei para ele. Ô pastor fulano, tudo bem? Ele, tudo. Falei, por acaso você fez um depósito na minha conta semana passada? Ele primeiro ficou quieto, depois falou, fiz, mas não queria que você soubesse que fui eu. Eu falei, por que você fez o depósito? Ele falou, olha Luciano, eu estou com vergonha de te falar, mas semana passada eu estava voltando para almoçar em casa do trabalho, e na hora que eu entrei me veio um impulso assim, tão forte, de que eu tinha que mexer na gaveta e arrumá-la. Ele falou, eu não sou desses caras encanados com arrumação, mas era um negócio que eu tinha que fazer na hora, não podia deixar para depois. Então peguei, abri aquela gaveta, comecei a tirar um monte de papel velho, fui jogando fora o que não precisava, quando de repente, no meio disso tudo, peguei uma folha onde estavam as anotações das vendas dos seus livros que nós fizemos quando você esteve aqui. Ele diz, olhei, falei, meu Deus, já faz um ano isso, o que está fazendo aqui? Amassei e joguei no lixo. Quando joguei no lixo, o Espírito Santo falou para mim, pega o papel de volta e refaça as contas. Eu peguei o papel de volta, amassei, refiz as contas. E quando eu refiz as contas, eu fiquei chocado. Porque nós erramos quando você esteve aqui. E o dinheiro que eu te depositei é a diferença do que a gente deveria ter te dado e a gente não te deu. Então, para não ter que explicar a vergonha de não ter dado dinheiro, pensei, só ponho lá, me acerto e não conto nada para ninguém. Então é por isso que eu não queria que você soubesse. Eu falei, o banco é na frente da sua casa, não é? Que eu lembrava disso. Ele disse, sim. Eu falei, que hora você foi fazer esse depósito? Ele falou, olha, cheguei em casa meio-dia, no máximo meio-dia e meio. Eu falei, por acaso você fez no caixa eletrônico? Ele falou, não. Ele falou, por que você está perguntando? Eu falei, não, me diga como é que você fez o depósito. Ele falou, eu tenho um amigo que trabalha lá dentro, ele estava trabalhando aquele dia como um caixa interno, eu deixei com ele para ele fazer depois. Eu falei, abençoado, qualquer outra vez que Deus mandar você fazer um depósito para mim, vá na boca do caixa, eu falei para ele. Ele falou, por quê? Eu contei a história para ele, eu fiquei uma tarde inteira plantado lá do caixa eletrônico. Engraçado que eu falei para ele, que hora que o banco fecha aí? Ele falou, aqui é às 3. O cara deve ter feito depois. Eu falei, ele fez depois, ele só fez às 4. Eu falei, não faz mais isso não. Irmão, deixa eu te dizer, há um Deus cuidando de mim e de você, de formas que a gente nem sabe. Eu já tenho uma suspeita hoje de que Deus deixou passar batida aquela conta errada, para arrumar depois, na hora que eu precisasse, para me socorrer no momento que eu mais tinha a necessidade. Mas eu comecei a aprender, querido, que quando eu e você temos uma postura de fé, de enxergar a intervenção de Deus, e não se deixar assustar pelas circunstâncias, mas começar a enxergar o que Deus pode fazer, de nós conseguirmos, querido, pela fé, ver aquilo que o olho natural não vê, que é a intervenção de Deus, nós podemos entrar num lugar onde as circunstâncias vão mudar.